Bom, pessoal, estamos aqui de volta. A gente terminou nesse slide falando do incêndio, tá? Como eu falei rapidinho, vamos passar aqui novamente. Quando você faz um primeiro socorro, você pode utilizar também agentes extintores, tá? Por isso que esse slide está presente aqui. Então, você pode combater um início, um princípio de incêndio, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui a figura do agente extintor, né? Que é o extintor ABC, que era cobrado anteriormente pela resolução do CONTRAN, tá? Existem alguns veículos que ainda é obrigatório. Se você possui no seu veículo, o seu veículo não é obrigatório, tem que ser esse ABC, ok? Esse ABC, ele combate incêndios nas classes A, que são os combustíveis sólidos comuns, madeira, papel, borracha. Combate também nas classes B, que são os líquidos inflamáveis, né? Líquidos gasosos e pastosos, tá? Ali está escrito líquidos inflamáveis, mas pode ser GLP, manteiga, tinta. Então, são líquidos gasosos e pastosos. C, também combate no C, que são os combustíveis energizados. Você está vendo ali a imagem de uma tomadinha, tá? São equipamentos elétricos que são energizados, computadores, televisões, micro-ondas, geladeira, ok? Sendo que é importante que você saiba que se o combustível está fora da tomada e não é energizado, ele pertence à classe A, tá bom? Classe D. A classe D, esse extintor não serve para apagar o fogo na classe D. Quais são os elementos que constituem a classe D? São os metais pirofóricos, são os metais combustíveis, magnésio, sódio, tá? Titânio. São eles que entram em contato com o ar e podem queimar espontaneamente. E a classe K, que é essa classe pretinha, que são os óleos e gorduras em cozinhas, tá? Esse extintor aí também não serve para a classe K, porque é um extintor específico. Só rapidamente, porque a gente terminou, falei rapidinho. Bom, e aqui são também algumas instruções para o uso de extintor, porque está no seu material, então eu coloquei aqui, tá? Sempre manter o extintor na horizontal, ok? Na horizontal não, na vertical, desculpem, na vertical. Quebrar o lacre e acionar o gatilho, então existe um lacrezinho aqui amarelo, você vai acionar o gatilho, tá? Para que o agente extintor saia. Você vai dirigir esse jato para a base do fogo, ok? E fazer movimentos de leque ou movimento de zigue-zague, tá? De um lado para o outro. Bom, é bem comum em acidentes a gente verificar os cabos de eletricidade caídos sobre o carro, né? Aqui, ou então um raio pode atingir o veículo. Qual o procedimento nesse caso? Como eu já disse, você tem que ligar para a agência responsável pela eletricidade na sua região, tá? E jamais ter contato com esses cabos, jamais colocar a mão, jamais sair do veículo, tá? Porque você pode sofrer uma descarga, sim, elétrica, tá? E você pode tomar um choque e pode, inclusive, morrer. Então, é bem perigoso, tá? Então, o seguro é que as pessoas fiquem dentro do veículo. Por quê? Porque essa corrente elétrica, ela fica aqui na estrutura do veículo, tá? E aí você está isolado aqui dentro. Aqui dentro do veículo você não é atingido, tá bom? Então, você você não, né? Então, a vítima fica dentro do veículo até esse socorro especializado chegar e desligar a chave geral ou essa corrente para que seja seguro sair desse veículo. Bom, muitas questões de prova abordam a questão da hemorragia, né? Uma pessoa está com sangramento intenso, uma pessoa está com uma hemorragia nasal, um traumatismo na cabeça, enfim, uma hemorragia externa. Quando a gente fala uma hemorragia externa, é porque ela é visível, né? Porque existem as hemorragias que são internas, que você não consegue visualizar, tá? Ela está ocorrendo dentro do corpo. Ela pode ser exteriorizada? Sim.
Porque se existe uma quantidade de sangue grande no interior do seu corpo, a tendência é que esse acúmulo de sangue saia pelos orifícios, tá? Então um sangramento nasal, por exemplo, pode indicar uma hemorragia interna. Um sangramento no ouvido pode indicar uma hemorragia interna? Pode. Mas a gente vai falar aqui da hemorragia externa, que é o que você vai tratar no local do socorro. É aquela que você está vendo, por um corte, por uma dilaceração, enfim, por uma amputação, tá? Um sangramento externo. O que você vai fazer em caso de hemorragia externa, caso você verifique que aquela vítima tenha um sangramento? A primeira coisa a se fazer é fazer uma compressão direta, tá? É o que está escrito aqui, compressão. Na tua prova também pode vir pressão. Compressão direta ou pressão direta sobre o ferimento, com gaze ou algum pano que esteja limpo, tá? Então, você vai pressionar mesmo. Você vai pegar um pano, tá sangrando, você vai pressionar aquele local para diminuir esse sangramento. Como segunda opção, você pode elevar o membro, tá? Muitas questões cobram, se eu colocar o membro que está sangrando para baixo, esse sangramento aumenta ou diminui? É muito óbvio, né? Se você está com sangramento aqui no braço, se você colocar ele para baixo, você acha que ele vai diminuir ou aumentar esse sangramento? Vai aumentar, né? Se você colocar para cima, ele vai diminuir. Por quê? Por conta da gravidade mesmo. O coração é que bombeia esse sangue. E o coração está localizado aqui no interior do nosso corpo, aqui no lado esquerdo. E aí você, levantando, você evita, né? Você causa uma diminuição do sangramento. Se você coloca para baixo, vai sangrar muito mais. Então, primeiro, pressão direta. Segundo, você pode elevar o membro. Lógico, se ele não estiver lesionado, há uma fratura. Se você elevar o membro, você vai danificar ainda mais. Então, não vamos elevar o membro, vamos manter ele na posição que ele se encontra, tá? Como terceira opção, você pode pressionar os pontos arteriais que estão irrigando aquele local. Então, se é um ferimento no braço, você pode pressionar a artéria braquial, né? E aí você vai diminuir esse sangramento, porque está pressionando aqui a artéria que conduz esse sangue, e aí vai diminuir esse sangramento. Eu vou anotar aqui, tá? O que as questões costumam cobrar mais é a questão da pressão direta e da compressão, tá? Pressão ou compressão. A primeira medida que você vai tomar é essa pressão sobre o ferimento. A segunda medida que você pode tomar, se não houver, né, uma lesão que vai aumentar, é elevar o membro. Elevação do membro. E a terceira medida é a pressão sobre as artérias. Tá? Pressionou, não resolveu? Vamos elevar, não resolveu? Vamos pressionar as artérias para que esse sangramento seja contido, ok? Isso em caso de hemorragia externa. E aqui são alguns cuidados com a vítima. Escolher um local seguro para ela. Porque eu falo assim, escolher a Suzana, você falou que não pode movimentar a vítima. É muito importante que você saiba, se você chegou no local de um acidente, você não pode movimentar, vamos tirar ela daqui. Por que vamos tirar ela dali? Ela está sofrendo algum risco ali, naquele local? Pode causar um acidente maior? Ok, então a gente pode pensar em retirar. Mas se ela está segura, está lá num local que não vai causar mais acidentes ou ela não esteja correndo risco de vida, não é necessária essa movimentação. Então, não movimente a vítima desnecessariamente, tá? Vamos proteger contra o sol, contra a chuva. Coloquei aí uma manta térmica, tá? Isso aí já é um equipamento mais especializado, se encontra em algumas ambulâncias, mas é importante que você proteja ela contra o frio, contra o sol, contra a chuva, para que ela não perca a temperatura ou ganhe temperatura demais e com isso sua situação se agrave. Agora,
esses itens aqui é o que eu marcaria como mais importante, além daquele quadrinho, tá? Nessa aula, você tem que, lógico que você tem que saber tudo, mas o que eles cobram bastante é a questão do quadro e esse slide de agora. Então, o que não se deve fazer com a vítima? Não vamos movimentar a vítima, tá? Nunca vamos movimentar a vítima, a não ser que ela esteja correndo risco de vida ou esteja causando risco de vida para outras pessoas, mas aí é exceção. A prova não costuma cobrar exceção. Então, não vamos movimentar a vítima. Não vamos fazer torniquetes. O que é torniquete? Eu coloquei aqui o desenho do torniquete, né? Quando há um sangramento, uma amputação, um sangramento muito intenso, a banca costuma falar, esse sangramento intenso aqui, vamos fazer um torniquete? O torniquete é um procedimento que ele não é utilizado hoje em dia, é utilizado como último recurso, só por quem tem conhecimento mesmo do procedimento, tá? Então, você como primeiro socorrista, você não vai fazer torniquete e na sua prova é muito provável que você não marque o torniquete, porque eles te induzem a marcar o torniquete, porque eles botam sangramento intenso. Um sangramento intenso não é indicação de torniquete, tá? Então, quando ele colocar torniquete, você já abre o seu olho, já fica esperto, porque é provável que não seja essa a resposta. Aliás, é muito provável que não seja a sua resposta. Então, o torniquete é um procedimento feito como último recurso por pessoas que têm conhecimento desse procedimento. O que é feito, né? Então, é colocado um pano, né, um tecido, algo que você consiga fazer um nó numa madeira, pode ser uma madeirinha ou um outro material rígido, e aí você torce, vai torcendo até estancar aquele sangramento, tá? Agora, por que eu falo, porque não pode fazer? Por que não pode fazer? Porque a gente não pode fazer, né, assim, de forma comum. Porque você corre o risco de esmagar ainda mais o membro fazendo essa torção, pode necrosar o membro, né? Necrosar que eu falo é diminuir ou parar totalmente a circulação sanguínea e aquela pessoa perder o membro mesmo, né? De repente ela tinha um risco e com o torniquete ela pode perder de vez esse membro, tá? Esse torniquete ele tem que ter uma série de cuidados, tem que ser anotado a hora que foi feita, tá bom? Então, assim, não faça torniquete, não faça mesmo, nem na sua prova. Não retirar o capacete de um motociclista, já falamos disso aqui, né? Por que você não vai retirar? Porque esse capacete pode estar provocando uma estabilidade. Sendo retirada essa estabilidade, pode haver uma lesão na cervical, tá? Então, não retire. Ele está com dificuldade de respirar, está querendo falar alguma coisa? Levanta a viseira e deixa, tá? E não dê nada para essa pessoa beber ou comer, nada. Nem uma aguinha com açúcar, não. Nem uma... com relação à hemorragia, lembrei aqui uma coisa importante. As bancas costumam pedir também para você passar alguma coisa nessa hemorragia, tá? Então, não passe pó de café, pomada, nada disso. Qual o procedimento em caso de hemorragia? Pressão arterial, pressão sobre o ferimento, Então, nada de colocar pomada, café, uma série de coisas que vocês vão observar aí nas outras questões, tá? Não dê nada para comer ou beber. Bom, qual é o fundamento disso? Você não sabe se essa vítima vai passar por uma cirurgia, ela vai para o hospital, você não sabe qual o procedimento que ela vai sofrer no hospital. Dando de comer ou de beber a essa vítima, pode ser prejudicial por conta de anestesias, essa pessoa pode broncoaspirar, né? Pode ir líquidos ou comidas para onde não é desejável, tá? Então, nunca dê de comer ou beber a essa vítima. Água com açúcar, jamais, suquinho, jamais, nada disso. E aí, vamos fazer algumas questões, tá? Então, olha lá. No atendimento de primeiros socorros, a pessoa leiga, quando ele fala pessoa leiga, ele está falando desse primeiro socorrista, tá? De você que está passando na rua, você não é um bombeiro, você não fez um curso de primeiros socorros, você não trabalha com atendimento pré-hospitalar.
Então, assim, pessoa leiga que estiver comandando a operação. Então, você é leigo, mas você tem um entendimento, você está fazendo esse curso aqui, ou você tem um conhecimento de primeiros socorros, e você pode comandar essa operação, né? A gente falou lá que você pode ser o líder, você pode delegar tarefas para as pessoas, até mesmo para liberar aquele local e não ficar ali sufocando a vítima. Então, o que essa pessoa leiga não deverá fazer? Não deverá fazer. Bom, você como primeiro socorrista, você deve acionar os serviços de urgência e emergência? Sim, você deve acionar os serviços de urgência e emergência, ok. Você deve manter essa vítima calma? Sim, você deve manter a vítima calma e você deve se manter calmo também. Você deve oferecer medicamentos à vítima? O que vocês acham? Não, né? Vimos que não podemos dar nem água, nem comida. Agora, olha só, existem exceções. Eu não gosto de trabalhar com exceção porque a prova não costuma trazer essa exceção para você. Ah, a pessoa é diabética, a pessoa tem pressão alta, ela possui um remédio de eleição que ela tem que tomar todos os dias e aquele remédio ali vai fazer falta naquele momento. Então, esse medicamento, ele é administrado com certo cuidado, uma quantidade muito reduzida de líquido, entendeu? Mas assim, não é o caso, nunca vi questão trabalhar, é porque sempre rolam umas perguntas, por isso que eu estou explicando aqui. Mas não vamos oferecer medicamentos à vítima, tá? Então, o gabarito é esse, né? O que não deverá fazer é oferecer medicamentos à vítima. Prestar todas as informações que puder à vítima, todas as informações que puder e que não vão causar um nervosismo maior, né? Então, assim, todas as informações que você puder e você achar razoável informar a vítima naquele momento. Bom, vamos fazer essa questãozinha da FGV também. Para uma vítima de atropelamento em que a única lesão preocupante é um corte profundo. Eles gostam muito de botar profundo, intenso, tá? Sem parar. Por quê? Porque isso te chama atenção e você, poxa, é profundo, né? Então, será que eu faço um torniquete nesse caso? Em que a única lesão preocupante é uma única lesão. Por que ele fala também em uma única lesão? Tá? Isso é importante, até vou falar aqui para vocês. Se você tem uma vítima com hemorragia e essa vítima não está respirando, né? Ela está fazendo uma parada respiratória. O que você vai tratar primeiro? Você vai tratar a hemorragia ou a parada respiratória? Óbvio que você vai tratar a parada respiratória, né? Porque aquela ali é uma lesão mais grave. Então, você primeiro vai restabelecer a respiração da vítima e depois você vai fazer o estancamento desse sangue, você vai trabalhar essa hemorragia. Por isso que a questão botou a única lesão preocupante é um corte profundo em uma das pernas. Antes da chegada do socorro, deve ser realizada a seguinte ação. Bom, tem uma lesão na perna. Letra A. Aguardar, pedindo para a vítima não parar de falar. A ideia é essa, que a vítima fique falando o tempo inteiro? Não, né? Falar somente o necessário. Se essa vítima está falando, você já sabe que ela está respirando. Então, não é pedir para ela não parar de falar. Você pode fazer perguntas objetivas sem cansar a vítima, colher algumas informações. Tem algum telefone que a gente possa entrar em contato? Qual o seu nome? Só para saber se ela está consciente ou respirando, tá? Mas nada de ficar pedindo para a vítima falar o tempo inteiro. Olha aí a letra B. Fazer um torniquete logo abaixo do corte. Tá vendo que ele já te induz a fazer o torniquete? O torniquete, ele é feito acima do corte, tá? E não abaixo do corte. E mesmo assim, na verdade, ele é feito acima da lesão, né? Se existe uma lesão aqui, um sangramento, tá sangrando. Isso aqui é um braço, tá, gente? Tá péssimo, né? Mas é um braço. E aqui, e aí você faz o torniquete aqui, tá? Bem ruim, mas você deu para entender aí, acredito.
Você vai fazer o torniquete? Não, você não vai fazer o torniquete porque só tem um corte profundo. Imagina se todo corte profundo a gente fosse fazer um torniquete, tá bom? Realizar uma compressa com pano limpo diretamente no ferimento? Sim, vimos que o procedimento em caso de hemorragia é realmente esse, fazer uma pressão, uma compressa, tá? Uma compressão com um pano limpo diretamente no ferimento, ok? Hidratar a vítima? Não, porque sabemos que não podemos dar água, nem comida, nem nada à vítima, errado. Gabarito letra C. E levantar a cabeça da vítima, correndo o risco de você causar uma lesão na coluna cervical? É isso que você vai fazer? Não, né? Então, assim, muito fácil essa questão. O meu medo é que vocês queiram marcar torniquete, mas tenha bastante atenção a isso. Não é possível, não é provável que eles cobrem torniquete como a resposta. Outra questãozinha, o socorro de emergência não é um tratamento médico, né? A gente falou que não é um tratamento médico, é uma ação inicial e temporária. O tratamento médico vai ser realizado depois, mas sim uma ação de tomada de decisão que melhor se aplica à criança acidentada. Ok. No caso aqui da criança que ele está falando. Quando se tratar de cortes e ferimentos superficiais, tá? Cortes e ferimentos superficiais. Letra A. Abaixar bem o membro para diminuir o sangue, se o ferimento for nos braços ou nas pernas. Bom, a gente viu que se você, por conta da gravidade, existe ferimento no braço ou perna, se você abaixar esse braço, esse sangramento vai fazer o quê? Vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Então, não pode ser abaixar o membro, tá? Porque esse sangramento vai aumentar, não é a letra A. B. Jamais faça pressão no local ferido com um pano limpo ou gaze. Jamais, é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer pressão no local ferido com um pano limpo ou gaze. Letra C. Lavar o local com água e sabão, mesmo que ainda esteja sangrando? Olha, não é o ideal você lavar com água e sabão quando ainda há sangramento. Por quê? Porque a água vai atrapalhar a coagulação do sangue, tá? Então, se você está ali com sangue coagulado, quando você coloca um pano, você está fazendo aquela pressão, é justamente para que aquele sangue coagule, tá? Então, você está lá, você fez a pressão. Aquele pano encharcou de sangue. Você vai retirar aquele pano e vai colocar outro? Ou você vai pegar outro e vai colocar por cima, e por cima, e por cima? O ideal é que você coloque por cima, porque se você retirar aquele sangue, aquele pano inicial, você está retirando também aquela camada de coagulação, tá? Então, ensopou de sangue, vamos pegar outro, Não vamos retirar, para a gente não retirar aquela parte coagulada, tá? Então, por isso que não é legal você lavar com água e sabão quando ainda está sangrando, porque você atrapalha a coagulação. E letra D, se o corte for muito grande ou o sangue não parar, encaminhar a criança ao médico ou posto, né? Se ela só está sangrando, mas ali está dizendo que o corte é superficial, né? E na letra D ele diz que o corte é muito grande e o sangue não para. Mas a melhor resposta aí é a letra D de dado. Mais uma, acho que faltam, deixa eu só controlar aqui, tá, faltam duas. As opções a seguir, essa aqui eu já fiz, tá? As opções a seguir apresentam condutas de primeiros socorros que podem ser adotadas em casos de hemorragia. Tem muita questão de hemorragia, tá, gente? Se vocês baixarem questões de prova aí, é uma atrás da outra. Hemorragia, motociclista e segurança da cena. Uma coisa importante também é com relação à segurança da cena. Antes de qualquer atendimento, antes de você atender a vítima, você tem que verificar o local, avaliar essa cena, tá? Você tem que verificar se essa cena oferece segurança para você começar esse atendimento. Então, antes de qualquer coisa, o primeiro procedimento a ser tomado em caso de primeiros socorros é a avaliação da cena, tá? Não tinha falado antes, mas anota aí. Primeiro procedimento a ser tomado.
ok? Avaliação da cena. Isso também cai bastante em prova. Você só vai atender se a cena estiver segura. Se a cena estiver insegura, você não vai colocar a sua vida em risco. Tudo bem, mas aí ele está falando de hemorragia, à exceção de uma. Colocar a cabeça da vítima mais baixo que o corpo. Fazer compressão contínua no local do ferimento pode ser feito. Deixar o local que está sangrando mais baixo que o resto do corpo. Folgar as roupas da vítima. Colocar uma bolsa de gelo ou compressas frias. Aqui existem alguns procedimentos que a gente pode fazer em caso de hemorragia. Qual que a gente não pode fazer? Bom, colocar a cabeça da vítima mais baixo que o corpo pode ser feito sim, tá? Lógico que não é de uma forma grosseira, mas você pode manter a vítima alinhada e colocar a cabeça um pouco mais baixa para que esse sangue circule na cabeça e essa vítima não desmaie, tá? E o sangramento, estando o ponto mais alto, esse sangramento vai diminuir. Perna, braço, tá? Então, por isso que eu tô falando, colocar a cabeça da vítima mais baixo que o corpo. Não é tão bem feita, mas você pode fazer, desde que você mantenha o alinhamento da vítima, né? Você não mexa com o pescoço. E se você põe a cabeça da vítima mais baixa, você vai elevar as outras partes e com isso o sangramento vai ser reduzido. Até porque para manter esse sangue circulando na cabeça, tá? Porque o sangue contém o oxigênio, então esse oxigênio tem que banhar, né? Tem que levar esse sangue com oxigênio, ele tem que passar por todo o seu corpo, principalmente na cabeça, tá? Fazer compressão contínua, sim, é o ideal. Deixar o local que está sangrando mais baixo que o corpo, não, mais alto, né? Folgar as roupas sem problema, se não houver impedimento. E colocar uma bolsa de gelo pode ser feito também. O gelo causa vasoconstrição, né? Os vasos eles ficam menores, tá? E com isso o sangramento diminui. Então, o gabarito aqui é letra C, né? Que é a exceção. E a última questão para a gente fechar. Nos casos onde é necessário prestar primeiros socorros para que este atendimento ocorra de maneira satisfatória, é necessário que todos os passos abaixo sejam cumpridos à risca, com exceção de que? Sempre gosto de envolver esse não, exceção, tá? Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do acidente, olha o que eu disse para vocês, e observar se ela pode oferecer riscos para o acidentado e para você. Se for o caso, corra um risco calculado, mas salve a vida do acidentado. E aí, se for o caso, a gente vai correr um risco calculado para salvar a vida do acidentado? Vamos ver as outras. Em locais onde não haja ambulância, o acidentado só poderá ser transportado após ser avaliado, ok, estabilizado e imobilizado adequadamente. Evite movimentos desnecessários. Perfeito, tá? Ele só vai ser transportado se ele foi avaliado, se ele está estável, com seus sinais vitais estáveis e se ele foi imobilizado adequadamente, tá bom? Letra C. Os circunstantes, né, os curiosos, devem ser afastados do acidentado com calma e educação. Um acidentado deve ser mantido afastado dos olhares de curiosos, preservando a sua integridade física e moral. Questão, item bonitinho, nada demais. Lógico que os curiosos devem ser afastados. Letra D. Tranquilizar o acidentado. Sim, em todo atendimento ao acidentado consciente, comunicar o que será feito antes de executar, para transmitir-lhe confiança, evitando o medo e a ansiedade. É importante isso, tá? Se o acidentado está consciente, é importante que você diga o que você vai fazer. Olha, agora eu vou folgar a sua roupa. Olha, agora eu vou verificar o seu pulso, a sua respiração, tá bom? Então, tranquilizar o acidentado, ok, sem problemas. Então, nosso gabarito aqui é letra A. Por quê? Em hipótese alguma, você vai correr um risco calculado, tá? Ele fala certo quando ele diz para avaliar a cena e observar se ela pode oferecer risco. Mas jamais ele vai correr um risco, você vai correr um risco calculado
para salvar a vida do acidentado, de forma alguma, tá bom? E com isso a gente fecha a nossa aula, tá? Lembrando que os pontos principais são o quadro dos passos longos, tá? De adultos, que é a distância da sinalização até o local do acidente, o que você não vai fazer com a vítima, não movimentar, não retirar capacete. Questão de hemorragia, você vai verificar e vai proceder com a compressão direta e a pressão direta no ferimento, tá bom? Nada de fazer torniquete. E é isso, gente. Até o próximo encontro.